Por séculos, um objeto sagrado tem capturado a imaginação de teólogos, arqueólogos e fiéis: a Arca da Aliança. Construída sob ordens divinas no Monte Sinai, revestida de ouro puro e guardando relíquias como as tábuas dos 10 mandamentos, ela não era apenas um símbolo da presença de Deus entre os israelitas. Era um instrumento de poder sobrenatural. A Bíblia relata que ela abriu o Rio Jordão, derrubou os muros de Jericó e até fulminou quem a tocasse indevidamente. Mas então, como algo tão sagrado e poderoso simplesmente desapareceu sem deixar rastros. O último registro bíblico da arca aparece em 2 Crônicas, quando o rei Josias a ordena de volta ao Templo de Jerusalém. Depois disso, silêncio. Nenhum texto sagrado menciona sua destruição ou paradeiro após a invasão babilônica em 586 a.C., quando o templo foi saqueado. Será que Nabucodonosor a levou? Foi escondida por sacerdotes antes da destruição? Ou será que, como acreditam alguns, ela ainda existe em algum lugar secreto, aguardando o momento certo para ser revelada? Esse mistério vai além da arqueologia. Profecias como as de Apocalipse 11:19 falam da arca sendo vista novamente nos últimos tempos. E enquanto estudiosos debatem teorias, desde a Etiópia até o subsolo de Jerusalém, uma coisa é certa: a busca pela arca não é apenas uma caça a um tesouro perdido, mas uma jornada que desafia nossa compreensão do divino. Se ela foi preservada, destruída ou elevada ao céu, sua história nos lembra que Deus age de maneiras que transcendem a lógica humana. E talvez, mais importante do que saber onde a arca está, seja entender o que ela representa: a aliança eterna entre o Criador e sua criação. A Arca da Aliança representava o trono visível do Deus invisível no meio de seu povo, uma manifestação tangível da glória divina que transcendia o natural. Construída sob especificações celestiais, em Êxodo 25:10-22, sua estrutura revelava verdades profundas: uma caixa de madeira de acácia, revestida de ouro puro por dentro e por fora, simbolizando a humanidade e divindade de Cristo. O propiciatório de ouro maciço com 2 querubins, onde a Shequina, glória manifesta de Deus, repousava. E os 3 objetos sagrados em seu interior: as tábuas da lei, o vaso de maná e a vara de Arão que floresceu, testemunhos vivos do poder, provisão e sacerdócio divinos. Não era meramente um baú sagrado, mas o ponto de encontro entre o céu e a terra, onde o sumo sacerdote aspergia o sangue da expiação no Yom Kippur, dia da expiação, prefigurando o sacrifício definitivo de Cristo. Seu poder sobrenatural se manifestava de formas extraordinárias. Dividiu as águas do Jordão, derrubou os muros de Jericó e fulminou os filisteus que a profanaram. Porém, seu aspecto mais impressionante era a presença gloriosa que nela habitava. Quando Moisés buscava direção, a coluna de nuvem descia sobre a arca e Deus falava de entre os 2 querubins. Na teologia pentecostal, essa realidade encontra seu cumprimento na experiência do batismo no Espírito Santo, quando o crente se torna templo vivo da presença divina, capacitado a ouvir a voz de Deus e operar milagres não por mérito próprio, mas pela unção que repousa sobre os que se consagram. A arca também revelava um paradoxo divino. Ao mesmo tempo em que manifestava a acessibilidade de Deus, mantinha um mistério intransponível. Até os sacerdotes precisavam seguir rígidos protocolos para se aproximarem, sob pena de morte. Esse equilíbrio entre intimidade e reverência ecoa na experiência pentecostal contemporânea, onde a ousadia para chegar ao trono da graça coexiste com o temor santo diante da majestade divina. A madeira incorruptível da arca, que resistiu aos séculos sem apodrecer, aponta para o Cristo imortal, cujo sacerdócio é eterno,
enquanto o ouro puríssimo fala da natureza divina que compartilha conosco. Enquanto a arca permanecia no Santo dos Santos, oculta por um véu que só se rasgaria na cruz, seu mistério continuava a moldar a identidade de Israel como povo escolhido. Mas quando esse véu se partiu, um novo capítulo na história da redenção começou. Um capítulo onde o acesso à presença de Deus não estaria mais limitado a um lugar físico ou a um objeto sagrado. O desaparecimento da arca, portanto, não foi um acidente histórico, mas parte do plano divino para preparar o caminho de algo e alguém infinitamente maior. E assim, como os israelitas seguiam a nuvem de glória no deserto, hoje somos guiados pelo Espírito que fala às igrejas, numa jornada onde cada passo revela novas dimensões do caráter daquele que um dia habitou entre os querubins de ouro, mas agora habita nos corações dos redimidos. O desaparecimento da Arca da Aliança é um dos eventos mais intrigantes das Escrituras, e a Bíblia oferece pistas fragmentadas que só aumentam o mistério. O último relato claro de sua localização aparece em 2 Crônicas 35:3, quando o rei Josias, durante uma grande reforma religiosa, ordena que os levitas a devolvam ao templo de Jerusalém, dizendo: "Não a levem mais de um lado para outro." Essa frase sugere que em algum momento a arca havia sido removida de seu lugar sagrado, talvez por razões de segurança ou durante períodos de idolatria e decadência espiritual em Israel. Depois disso, as Escrituras silenciam. Quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade Jerusalém em 586 a.C., destrói o Templo de Salomão e saqueia seus tesouros, a Bíblia menciona explicitamente que os caldeus levaram todos os utensílios da casa de Deus. No entanto, em nenhum momento a arca é citada entre os objetos roubados. Esse vazio narrativo é significativo. Se ela tivesse sido capturada ou destruída, um evento tão relevante certamente teria registro. A ausência de informações levanta questões profundas. Será que os sacerdotes a esconderam antes do cerco babilônico? Ou será que Deus, em seu desígnio soberano, a removeu do mundo físico para preservar seu mistério? Alguns estudiosos apontam para Jeremias 3,16, onde o profeta declara que nos últimos dias nunca mais dirão a Arca da Aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, nem se lembrarão dela. Esse versículo pode indicar que a arca, como objeto físico, perdeu sua importância na nova aliança. Não porque Deus a tenha abandonado, mas porque sua presença não está mais confinada a um artefato, mas se manifesta através do Espírito Santo. Essa interpretação se alinha com a teologia pentecostal, que enfatiza a presença viva de Deus na vida do crente, sem a necessidade de intermediários materiais. Enquanto o paradeiro físico da arca permanece incerto, sua ausência nos recorda que o Senhor não está limitado a templos ou objetos. Ele é onipresente, agindo poderosamente através da fé. E se de fato a arca ainda existir em algum lugar oculto, sua revelação, no tempo determinado por Deus, certamente traria não apenas respostas, mas um profundo reavivamento espiritual. A partir desse ponto, as teorias sobre seu paradeiro ganham força, especialmente quando exploramos tradições antigas que apontam para locais surpreendentes, como as terras altas da Etiópia, onde muitos acreditam que a relíquia sagrada repousa em segurança há séculos. A terra de Israel, berço das promessas divinas e palco dos grandes milagres bíblicos, surge como o primeiro lugar natural para se buscar a Arca da Aliança. Existe uma forte corrente de estudiosos e místicos que acreditam que o objeto sagrado nunca deixou o solo israelense, mas foi ocultado em algum lugar estratégico pelos sacerdotes antes da invasão babilônica.
Essa teoria encontra seu principal fundamento no livro apócrifo de 2 Macabeus 2, 4-8, que relata como o profeta Jeremias, seguindo uma revelação divina, teria escondido a arca em uma caverna no Monte Nebo, o mesmo local onde Moisés contemplou a terra prometida antes de sua morte. Segundo o texto, quando alguns dos seguidores de Jeremias voltaram para marcar o local, já não conseguiram encontrá-lo, pois a entrada havia sido milagrosamente selada. Esse relato, embora não canônico para muitas denominações protestantes, tem sido considerado por séculos como uma pista valiosa, especialmente em círculos que estudam as tradições judaico-cristãs. Outra possibilidade levantada por arqueólogos e teólogos é que a arca possa estar escondida sob o Monte do Templo, em Jerusalém, em câmaras secretas construídas durante o reinado de Salomão. O primeiro templo, conhecido por sua complexa arquitetura e por seus túneis subterrâneos, teria abrigado sistemas de passagens conhecidas apenas pelos sumos sacerdotes. Alguns até sugerem que a arca estaria no chamado Poço das Almas, uma câmara sob a rocha fundação, onde, segundo a tradição judaica, o mundo teria sido criado. Essa teoria ganhou força especialmente porque, após o retorno do exílio babilônico, quando o segundo templo foi construído, não há registros de que a arca tenha sido recolocada no Santo dos Santos. Esdras e Neemias, líderes da reconstrução, simplesmente não mencionam seu paradeiro, o que pode indicar que ela já estava oculta antes mesmo da reconstrução. Para os crentes pentecostais, essa linha de investigação ressoa com a ideia de que Deus preserva seus mistérios até o tempo determinado. Se a arca ainda estiver em Israel, seu possível reaparecimento teria implicações proféticas imensas, especialmente no contexto escatológico. Afinal, o profeta Ezequiel fala de um futuro templo onde a glória do Senhor voltará a habitar. E muitos veem nisso um indício de que os objetos sagrados do primeiro templo, incluindo a arca, podem ser restaurados no fim dos tempos. Enquanto isso, a ausência da arca serve como um lembrete de que, na nova aliança, o Espírito Santo habita no coração dos fiéis, cumprindo o que Jeremias profetizou sobre a lei sendo escrita não em tábuas de pedra, mas nas mentes e corações do povo de Deus. Mas se a arca não está em Israel, para onde ela poderia ter sido levada? As tradições de uma nação distante, guardiã de relíquias antigas, trazem uma teoria ainda mais surpreendente. Uma que envolve reis, uma rainha lendária e uma igreja que afirma proteger o maior tesouro bíblico há mais de 3.000 anos. Das muitas teorias sobre o paradeiro da Arca da Aliança, nenhuma é tão fascinante quanto a que a localiza nas terras altas da Etiópia. Segundo a tradição da Igreja Ortodoxa Etíope, a Arca Sagrada não apenas está em seu território, como é guardada há mais de 3.000 anos na Capela de Santa Maria de Sião, na cidade de Aksum. Esta extraordinária afirmação tem suas raízes em uma narrativa que remonta aos tempos do rei Salomão e da rainha de Sabá. O livro etíope Quebra Nagast, considerado sagrado na Etiópia, relata que Menelik I, filho da rainha de Sabá com Salomão, teria levado a arca para a Etiópia com a ajuda de sacerdotes israelitas. A tradição afirma que os anjos do Senhor ajudaram no transporte, confirmando assim a aprovação divina para esta transferência. O que torna esta teoria particularmente intrigante são os paralelos bíblicos que podem sustentá-la. Em 1 Reis 10, a visita da rainha de Sabá a Salomão é descrita com grande riqueza de detalhes, mas as Escrituras silenciam sobre o que teria acontecido após seu retorno. O Novo Testamento oferece um possível indireto em Mateus 12:42, onde Jesus menciona a Rainha do Sul, tradicionalmente identificada como a Rainha de Sabá, vindo dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão,
uma descrição que se encaixa perfeitamente com a localização da Etiópia. Além disso, o profeta Isaías faz menção a um povo alto e de pele lisa, que viria de uma terra distante, trazendo presentes ao Senhor, o que alguns interpretam como referência à nação etíope. Na Etiópia, a arca não é apenas um artefato histórico, mas um objeto de profunda veneração. Um único guardião, escolhido para a vida toda, tem o privilégio de velar pela relíquia, e nem mesmo o imperador Haile Selassie foi autorizado a vê-la durante seu reinado. A fé pentecostal, embora não endosse oficialmente esta tradição, reconhece nela um poderoso testemunho da maneira como Deus pode agir através das nações. Afinal, Atos 8 narra justamente a conversão de um etíope, um eunuco de alta posição, mostrando como o evangelho alcançou cedo esta terra distante. Se a arca realmente está na Etiópia, isso explicaria por que nunca foi encontrada em escavações, em Israel ou na Mesopotâmia. Também daria um novo significado à longa história do cristianismo etíope, uma das mais antigas do mundo. No entanto, como a própria Bíblia nos adverte em Hebreus 9, 23 ao 28, os objetos do antigo pacto eram sombras das realidades celestiais, e Cristo é o verdadeiro mediador da nova aliança. Esta verdade não diminui a importância da busca, mas coloca-a em sua devida perspectiva espiritual. Enquanto a Etiópia mantém sua guarda sagrada, outras pistas apontam para destinos igualmente surpreendentes, incluindo a possibilidade de que a arca tenha sido levada para o coração do mundo ocidental, escondida à vista de todos em um dos lugares mais inesperados. Entre as diversas possibilidades sobre o destino da Arca da Aliança, uma das mais plausíveis, ainda que menos romântica, é a de que ela tenha sido simplesmente destruída durante a invasão babilônica ou levada como espólio de guerra para terras distantes. Esta teoria encontra respaldo no relato bíblico de 2 Reis 25, 8 ao 17, onde detalha-se meticulosamente como os caldeus saquearam e queimaram o Templo de Jerusalém em 586 a.C., levando todos os utensílios de bronze e todos os objetos de ouro e prata. O texto é minucioso ao enumerar colunas, bacias e outros implementos do culto, mas curiosamente omite qualquer menção específica à arca. Este silêncio das Escrituras tem alimentado debates acalorados entre estudiosos. Seria porque a arca já não estava mais no templo naquele momento, ou porque sua destruição era um fato tão conhecido que não precisava ser registrado? Alguns historiadores apontam para o livro de Jeremias, onde o profeta parece sugerir que os objetos sagrados do templo seriam levados para a Babilônia e lá permaneceriam até o dia em que eu, Deus, venha a cuidar deles. Esta profecia poderia incluir a arca, embora não a mencione nominalmente. O profeta Daniel, vivendo no exílio babilônico, descreve o momento em que Belsassar profana os utensílios sagrados do templo durante um banquete, mas novamente sem referência explícita à arca. Este padrão de omissões levanta questões profundas. Será que a arca já havia sido destruída antes mesmo da invasão final? Ou será que sua natureza singular a tornava diferente dos demais objetos do templo, merecendo um destino à parte? A perspectiva pentecostal sobre esta possibilidade é particularmente interessante. Enquanto reconhece o valor histórico e simbólico da arca, enfatiza que o verdadeiro tabernáculo não é feito por mãos humanas. A ausência física da arca após o exílio babilônico pode ser vista como parte do plano divino para preparar o caminho para a nova aliança, onde o acesso à presença de Deus não mais dependia de objetos materiais, mas do sacrifício perfeito de Cristo.
Como Pedro declara em Atos 2:38 e 39, a promessa do Espírito Santo está disponível a todos os crentes, independentemente de artefatos sagrados ou localizações geográficas. No entanto, se a arca foi mesmo levada para a Babilônia, seu rastro histórico se perde nas areias do tempo. Não há registros confiáveis em fontes seculares sobre seu destino final na Mesopotâmia, e os impérios que sucederam a Babilônia, persas, gregos e romanos, nunca reivindicaram possuí-la. Esta ausência de evidências abre espaço para teorias ainda mais surpreendentes, incluindo a possibilidade de que a relíquia mais sagrada de Israel tenha encontrado seu caminho para o coração do mundo cristão ocidental, escondida em um dos lugares mais inesperados e protegida por guardiões que mantêm seu segredo há séculos. Uma das teorias mais controversas sobre o paradeiro da Arca da Aliança sugere que o objeto sagrado estaria guardado nos subterrâneos do Vaticano, protegido por séculos de segredo eclesiástico. Esta hipótese ganhou força após relatos de que os cavaleiros templários, durante as cruzadas, teriam descoberto a arca sob as ruínas do Templo de Salomão e a levado para a Europa. A conexão com o Vaticano surgiria quando, após a dissolução da Ordem dos Templários, no século XIV, seus supostos tesouros teriam sido transferidos para a custódia da Igreja Católica. Embora não existam provas documentais conclusivas, a aura de mistério que envolve os arquivos secretos do Vaticano alimenta essa possibilidade há gerações. Curiosamente, o livro de Apocalipse parece conter uma pista intrigante. Em Apocalipse 11:19, João descreve uma visão do templo de Deus que está no céu e afirma: abriu-se então o santuário de Deus no céu, e ali estava a arca da sua aliança. Alguns teólogos pentecostais interpretam esta passagem como indicativo de que a verdadeira arca está no céu, sendo a versão terrestre apenas uma sombra da realidade celestial. No entanto, outros veem nesta descrição uma possível conexão com o Vaticano, sugerindo que a referência ao santuário poderia ter um duplo significado profético. A posição oficial da Igreja Católica sempre foi de silêncio sobre o assunto. Durante a inauguração da estátua de São Miguel Arcanjo nos Jardins do Vaticano em 2013, o Papa Francisco fez uma oração que alguns interpretaram como alusiva à proteção contra o maligno que anda pelo mundo buscando a quem possa devorar. Palavras que, para os defensores desta teoria, ganhariam novo significado se o Vaticano realmente guardasse tão preciosa relíquia. No entanto, para a fé pentecostal, esta possibilidade levanta questões teológicas profundas. Afinal, a nova aliança estabelecida por Cristo tornou obsoletos os objetos do culto judaico, e o verdadeiro poder não reside em artefatos, mas no Espírito Santo que habita cada crente. Seja qual for a verdade sobre a arca, seu mistério continua a fascinar milhões. E enquanto alguns buscam respostas em lugares físicos, as Escrituras apontam para uma realidade ainda mais profunda, que os últimos dias serão marcados não pela redescoberta de objetos antigos, mas por um derramamento sem precedentes do Espírito sobre toda a carne. Neste contexto, a busca pela arca pode ser vista como um símbolo da jornada espiritual de cada crente em direção à plenitude da presença divina. Uma presença que já está disponível a todos através de Cristo, o verdadeiro mediador entre Deus e os homens. A perspectiva escatológica sobre a Arca da Aliança apresenta uma das visões mais fascinantes e espiritualmente significativas de seu paradeiro. Profecias bíblicas sugerem que este objeto sagrado não está perdido, mas reservado por Deus para um momento específico no calendário divino, os últimos dias.
A visão de João em Apocalipse 11:19 é clara. Então se abriu o templo de Deus, que está no céu, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. Esta revelação ocorre no contexto das 7 trombetas, pouco antes da consumação final. Para muitos estudiosos pentecostais, isso indica que a arca terá um papel significativo nos eventos do fim dos tempos, não como objeto de culto, mas como sinal divino da fidelidade de Deus às suas alianças. O profeta Jeremias já havia antecipado esta realidade quando declarou que nos últimos dias não se lembrarão mais da arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, nem dela se lembrarão, nem a sentirão falta, nem outra arca farão. Esta aparente contradição encontra sua resolução na compreensão de que a verdadeira arca não é um objeto físico, mas Cristo mesmo, o mediador da nova aliança. A visão de João no Apocalipse seria então uma manifestação celestial desta realidade, mostrando que o símbolo da presença de Deus não foi destruído, mas transcendido e cumprido em sua plenitude escatológica. Na teologia pentecostal, esta interpretação se harmoniza com a ênfase no batismo no Espírito Santo como cumprimento das promessas de Deus para os últimos dias. Assim como o fogo que consumia os sacrifícios sobre o altar e a glória que enchia o tabernáculo eram manifestações da presença divina, hoje o Espírito Santo é o selo e a garantia da nova aliança. A possível revelação da arca no fim dos tempos seria menos sobre o objeto em si e mais sobre o cumprimento final das promessas de Deus, quando o conhecimento da glória do Senhor encherá a terra como as águas cobrem o mar. Enquanto aguardamos a consumação dos séculos, a busca pela arca física continua a inspirar exploradores e fascinar estudiosos. Mas para o crente cheio do Espírito, a verdadeira arca já foi revelada, não em madeira e ouro, mas no Cristo crucificado e ressurreto, cujo sangue fala melhor coisa que o de Abel. Nesta perspectiva, cada avivamento, cada manifestação do poder divino e cada vida transformada pelo Evangelho são testemunhos vivos de que a aliança de Deus com seu povo permanece tão viva e poderosa quanto nos dias em que a arca percorria o deserto à frente dos exércitos de Israel. A busca pela Arca da Aliança transcende o mero interesse arqueológico ou histórico. Toca o coração da nossa compreensão sobre a presença de Deus na vida humana. Para o crente pentecostal, esse mistério permanece relevante não porque precisamos reencontrar um objeto sagrado, mas porque ele simboliza verdades eternas sobre a natureza de Deus e seu relacionamento com a humanidade. A jornada, através das diversas teorias sobre o paradeiro da arca, nos leva a uma constatação profunda. O Deus que habitou entre seu povo no tabernáculo é o mesmo que hoje habita no coração dos fiéis, através do Espírito Santo. A arca, com seu propiciatório banhado em ouro, era sombra do que estava por vir. Cristo Jesus, o verdadeiro mediador que nos reconciliou com o Pai. O fascínio contínuo por este artefato revela uma sede espiritual que vai além do objeto em si. Como os discípulos no caminho de Emaús, muitos hoje buscam entre relíquias e tradições o que só pode ser encontrado na pessoa viva de Jesus. A lição mais valiosa que extraímos deste estudo não está na localização geográfica da arca, mas na compreensão de que, na nova aliança, não precisamos mais de símbolos materiais para experimentar a glória divina. O derramamento do Espírito no Pentecostes cumpriu o que a arca representava, a presença contínua e poderosa de Deus no meio do seu povo. Contudo, o mistério permanece como convite à fé. Assim como os sacerdotes precisavam crer quando a arca ia à frente do povo, somos chamados hoje a avançar confiando nas promessas divinas,
mesmo quando não vemos toda a imagem. A ausência física da arca nos lembra que andamos por fé e não por vista. Se um dia ela for revelada, será para confirmar o que já sabemos pela palavra, que Deus é fiel às suas promessas em todas as gerações. Até lá, nossa arca é a Bíblia Sagrada, a palavra viva que guia nosso caminho, e o Espírito Santo, o Consolador que nos lembra de todas as coisas. Nesta jornada de fé, descobrimos que o maior tesouro não está escondido em cavernas ou templos, mas disponível a todo aquele que abre o coração para receber a Cristo. A verdadeira arca da aliança não é um objeto a ser encontrado, mas um relacionamento a ser vivido. A comunhão íntima com o Deus que escolheu fazer morada, não em tendas de peles ou caixas de madeira, mas no coração transformado dos que o amam. Que essa mensagem tenha edificado sua vida. Agora quero saber de você. O que Deus falou ao seu coração hoje? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se Deus te abençoou, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa palavra. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, para continuar recebendo conteúdos que vão fortalecer sua fé. Que Deus o abençoe poderosamente. E até o próximo vídeo.